Então, sou Juniel, né? Eu sou da carreira técnica administrativa e educação. Eu ingressei no IFC, do campus de Ibirama, em 2014, né? Em janeiro de 2014. Então foi tudo novo para mim, essa questão de entrar na área da educação, né? Antes eu trabalhava na FUNAI e ENAP, então na educação era algo novo para mim, né? E aí eu ingressei então em 2014 e quando eu cheguei, né, no campus de Ibirama, ele já era um campus autônomo, né? Então já em 2011 ele teve essa autonomia como campus, mas antes disso, em 2008, né, pela lei de criação dos IFs, ele foi criado como campus avançado, vinculado então ao campus de Rio do Sul, né? Então ali de 2008 até 2011 ele esteve vinculado ao campus de Rio do Sul. Quando eu cheguei, eu já vi que tinha um movimento, né, para tentar fazer com que o campus de Ibirama integrasse, então, a seção, né, do Sinasef de Rio do Sul, né? Então, tinha esse movimento e aí essa integração, ela foi ocorrer, então, em 2015, né? Então, em 2015, a gente passou a integrar a seção, então, de Rio do Sul, né? E eu lembro que esse trabalho da sessão no campus, né, ele foi um trabalho de formiguinha, né, então de convencimento, em colega e colega lá no campus, né, ainda mais por tratarmos de ser um campus pequeno, né, então o nosso campus, em média, nós temos em torno de 65 servidores, né, então comparado ao campus de Rio do Sul, que tem 13 unidades, acaba sendo, né, um campus pequeno. E aí, nesse trabalho de formiguinha, eu fui me filiar, então, ali no início de 2017. Foi quando eu me filiei ao sindicato, né? E aí, desde lá, então, venho atuando ativamente, né, nas ações dos sindicatos, nos momentos que foram proporcionados, né, as assembleias, né? Então, as assembleias... Esse mundo do sindicato, né, de sindicalismo, esse movimento, né, era tudo novo para mim. Então, eu não conhecia o que era uma assembleia, o que eram as plenárias, né, e essas ações do sindicato. E aí eu acho que é bem interessante todos, né, que não conhecem, ter pelo menos essa oportunidade, se aproximar do sindicato para entender. E aí eu fui entender, então, que a assembleia é o momento que a gente tem de socializar, de dialogar, né? Então, todos juntos ali, e dessas assembleias fazem encaminhamentos, né, de comum acordo, de consenso dos integrantes da base daquele sindicato, né? Então, ali que a gente tira as deliberações e decide, então, no coletivo, qual rumo, então, né, o sindicato deve tomar e seguir ele em frente, né? E aí tiveram vários momentos, várias, né, ações. Eu lembro que participei de uma assembleia, né, e que tinha como pauta a eleição de candidatos, né, para ir para Brasília. E aí nesse momento ali, até me candidatei. Se eu não me engano, fui o único daquela sessão que colocou o nome à disposição, né, para ir para Brasília. E foi tudo novo para mim. Então, eu fui para Brasília, né? Eu lembro que eu participei da minha primeira plenária, né? Isso ainda foi em 2017. Participei da minha primeira plenária, era tudo novo. Eu cheguei lá, inclusive não sabia nem como funcionava, né? Eu fui até social, né? Depois, quando eu cheguei lá, falei, nossa, não era nada do que eu pensava nesse sentido de alguma coisa nova, né? Então, eu não conhecia como é que era uma plenária, né? Então, eu cheguei lá e aí fui me né, adaptando, eu fui conhecendo o que era ser uma plenária. Então, a plenária nada mais é do que, digamos, uma assembleia, só que em vez de ser uma assembleia que é só local, ela vai envolver ali as 94 sessões, né, que nós temos do Sinasef, a nível nacional. Então, ali a gente reúne todo esse coletivo, esses representantes dessas bases, para a gente, então, deliberar e fazer encaminhamentos, então, agora a nível nacional, né, um nível mais amplo, né. E aí é muito interessante que eu cheguei ali no começo ficava perdido, né? E era uma coisa bem assustadora você ir como delegado representar uma sessão e votar, né, pela sessão, né? Porque tinha essa parte que tu tinha que se posicionar, né, dar seu voto, isso em nome de uma sessão, né, em nome de toda a base ali que você está representando, né?
E aí até entender aqueles termos malucos lá, que fala, o povo o tempo todo falando quebra de ordem, ou o que mais que tinha lá? Todo aquele rito, né, que é feito lá numa plenária, era muito interessante, né, os encaminhamentos, né, e tudo mais. Então foi um processo bem, bem rico, assim, né, e aí até sugiro, né, os colegas que não participaram ainda, que tenham essa experiência de conhecer esse movimento e como é que funciona o sindicato nesse nível mais amplo, né, digamos assim. Então eu comecei a participar de plenárias a partir daquele momento, né, e também de alguns movimentos também a nível nacional, né. A partir desse envolvimento que eu tive, né, com o sindicato, aproximação, né, inclusive vindo participar de assembleias aqui em Rio do Sul, né, porque naquele tempo, né, inclusive que era pré-pandemia, né, não se fazia, não tinha o hábito de se fazer, né, não me recordo de nenhuma assembleia feita de forma online, então eram todas presenciais e todas aconteciam aqui em Rio do Sul, né, geralmente na unidade urbana, no auditório da unidade urbana, né. Então, nesse sentido, nessa aproximação, eu tive o convite, então, da diretoria, né, para recompor uma pasta que estava sem representante, que era a pasta do jurídico, né. Então, em abril de 2018, em uma assembleia, né, então foi referendado o meu nome e aí eu comecei a fazer parte, né, da diretoria. Então, eu fiquei na diretoria de 2018, tinha iniciado em 2017, aí eu fiquei em 2018 e 2019. E aí depois fiquei na sequência, continuei na pasta do jurídico, biênio de 2019 até 2021, né? Então, foi esse meu primeiro período de gestão no sindicato à frente da pasta do jurídico. E uma coisa que eu levei para lá, para a diretoria, que eu acho que foi bem válido, é justamente essa questão de se aproximar ou aproximar o pessoal de Ibirama, né, os servidores sindicalistas de Ibirama, junto com a seção de Rio do Sul. E aí uma proposta que foi feita e funcionou em alguns momentos, né, pelo menos antes da pandemia, foi fazer assembleias, digamos, em 2 momentos. A mesma assembleia, né, o mesmo ponto de pauta em 2 momentos. Aqui em Rio do Sul e lá em Ibirama. E aí depois a gente fazia uma única ata, né, com todas as deliberações dos 2 campos. Então isso funcionou há algum tempo, né, e foi realizando. E em alguns momentos eu, participando da diretoria, né, tomei a frente também em conduzir a assembleia lá em Ibirama, né, seguindo o mesmo ponto de pauta que era daqui. Então acho que foi bem interessante esse período, né, de se aproximar, né. E só para ter uma noção, né, como eu disse, em Ibirama nós temos em torno de 65 servidores, né, que são de Ibirama, 42 professores, né, e 13 técnicos, se eu não me engano são isso. E aí, de sindicalizados, nós temos, então, 35 desses 65. Então, eu acredito, né, eu vejo que é um percentual bem, bem grande, né, bem considerável de Ibirama estar participando e filiado à seção, né, nossa seção. E isso eu acho que é bem interessante. E no total, né, que nós temos hoje de filiados, nós temos aí, já passamos de 200, né? Nós estamos com 201 servidores sindicalizados. E isso considerando que nós temos servidores do campus de Rio do Sul, Ibirama, servidores ativos e aposentados, né? Então, também acho bem interessante esse movimento e que a gente conseguiu, né, trazer e compor essa nossa base, então, de 200 sindicalizados, né? E aí, então, essa foi a parte que eu tive da gestão estando ali em Ibirama, né? E aí é bem interessante, né, que desde quando foi ali, então, a gente integrou a seção Rio do Sul, né, em 2015, sempre se procurou, né, sempre se teve pelo menos um integrante de Rio do Sul integrando a comissão, né, a diretoria do Sinasef Rio do Sul, né? Então, acho que isso é bem válido e a gente consegue, então, de certa forma, integrar os 2 campos, né, do que fazem parte da seção e levar as informações, fazer essa interação entre os servidores e esses movimentos do sindicato em ambos os campos, né? Então, isso eu acho que é bem interessante.
Eu via, justamente porque que eu fiz a proposição para a diretoria naquela época de fazer assembleias também lá em Ibirama, né, de forma paralela. Porque, querendo ou não, nós temos nossa vida corrida de servidor e vida pessoal também do dia a dia. Então, era difícil, né, e é difícil ainda hoje em dia, um servidor que trabalha no campus de Ibirama e que mora, né, geralmente mora em Ibirama, se deslocar para vir até Rio do Sul participar das atividades de Rio do Sul, as assembleias naquele momento, né. Então, naquele momento, eu vinha participar da assembleia aqui, mas via que era esvaziado a participação de Ibirama. Tinha poucos, tinha vezes que era só eu que vinha de Ibirama, mas tinha vezes que vinha mais uns 2, 3. Então era mais ou menos nessa média. Depois que foi, então, se pensado e colocou a fazer assembleias, né, em Ibirama, a gente conseguiu um envolvimento, a participação maior. Então aí passou de 2, 3 que vinham para Rio do Sul, né, eu lembro que está no começo, fica na cabeça, que eu que organizava ali as assembleias, né, a gente começou a ter participação de 12, 15 sindicalizados, né, nas assembleias lá em Ibirama, porque aí facilitava para eles, né, estando em Ibirama, né, a gente conseguiu espaço, o auditório do campus de Ibirama, e facilitava então para eles fazer essa interação, né, e aí foi envolvendo, e naquele momento que via que tinha participação ativa do sindicato lá em Ibirama, né, a gente conseguiu também a afiliação, né, de vários novos servidores lá de Ibirama fazendo parte do sindicato, né. Claro que a gente sabe também que o sindicato tem alguns outros, digamos, benefícios que ajudam também a filiação dos servidores que é de Rio do Sul e de Ibirama, né. Por exemplo, nós temos a Unimed, que aí eu sempre comento, né, para os servidores que estão entrando, que precisam, né, ou que necessitam de um complemento na saúde, né, que a gente sabe que nosso SUS não dá conta e que precisa dessa assistência, que nós temos uma Unimed que nossos valores são, querendo ou não, mais vantajosos do que muitos que são praticados aqui na região. Então isso facilita, né, e possibilita que os nossos sindicalizados consigam ter acesso a esse plano de saúde, né. Então nós temos como fator, né, que ajuda a afiliação e a trazer pessoas também à Unimed, e também nós temos nossa assessoria jurídica, né, então a assessoria jurídica nós prestamos em média 2 vezes por ano, atendimento individualizados, né? Então, o advogado vem até as bases, vem em Rio do Sul, em Ibirama, né? Então, ele faz esse roteiro, né? Esse itinerário, para atender e fazer atendimentos individualizados, né? E aí também, dependendo, ele trata de algum assunto que está ali, digamos, em evidência, né? Muitas vezes já se foi falado na questão da questão previdenciária, né? Questão de como seriam as regras de aposentadoria, né? Isso, creio que mais antes dessa última reforma e nessa transição da última reforma, né? Então, teve muitas dúvidas, né? Sobre como ficaria aposentadorias. Então, sempre quando tem algum ponto, né, que tem de dúvida, a gente traz, então, assessoria jurídica para fazer essa consultoria, ter esse momento de diálogo aberto ali com os nossos sindicalizados, né. Então, isso são ações que a gente vai fazendo no dia a dia, né, que acaba, né, trazendo mais servidores, né, para a base. Falando um pouquinho da tua experiência como coordenador, né, antigamente se usava o termo presidente, hoje é coordenador, né, Isso. Da seção sindical. Quando que iniciou essa experiência e como que está sendo essa experiência? Então, antes de chegar nessa experiência, né, eu tive uma outra atuação na diretoria, que foi na gestão de 2023, 2024, né, que aí foi, ali eu cheguei a atuar, fui convidado novamente, né, eu cheguei a atuar na pasta da tesouraria, né, e aí foi bem interessante essa atuação da tesouraria, né, porque aí já tive uma outra visão na questão de como gerenciar os recursos financeiros de uma base, né? Então, a gente está trabalhando com um dinheiro que é do coletivo, né? Então, gerenciar não é uma tarefa fácil, né? Gerenciar esse financeiro. Então, ali, eu trabalhei, né, na tesouraria durante essa gestão e foi bem interessante, né? Tive vários pontos de vista diferentes, entendimento diferente de como funciona essa gestão de recursos, né? E dali, o que aconteceu? Surgiu, então, nessa diretoria, a necessidade de a gente atualizar o estatuto,
né? Porque nosso estatuto tinha algumas questões, né? Nosso estatuto estava desatualizado desde 2011, né? Então, em 2011, inclusive, foi quando foi alterado o nome, né, do Sinasef, que antes era Sinasef Seção Escola Agrotécnica ou Agrotécnica, né? Então, antes era a seção agrotécnica, né? E aí passou, então, para a seção Rio do Sul, né? Então, ali teve uma mudança de nomenclatura em 2011. Então, estava desatualizado, ali não houve atualizações. Então, a gente fez ali um trabalho na diretoria para fazer uma consulta pública, né, para a nossa base, então, para ver as necessidades de alteração. Uma das alterações, eu participei do GT, né, de atualização do estatuto. Uma das atualizações foi a necessidade de alterar a nomenclatura, né, porque a nossa nomenclatura até então era a seção Rio do Sul. Só que aí desde 2015, né, a gente vinha então com mais um campus integrando. E então na prática, o campus de Ibirama no caso, né? Então na prática isso não refletia o nome Seção Rio do Sul, não refletia ou não contemplava ou não deixava transparente para quem via o nome Seção Rio do Sul que Ibirama estava integrado também a essa seção, né? Então ali a gente fez um trabalho de construção do estatuto, né, de atualização, fizemos a consulta pública e aí foi uma sugestão que eu dei, que foi a gente alterar o nome para seção Alto Vale Itajaí. Então essa nomenclatura foi então aprovada, né, nessa reunião que a gente teve, nessa assembleia, e então a gente dali para frente, né, então a gente hoje tem a nomenclatura seção Alto Vale Itajaí, de forma então a contemplar o campus de Rio do Sul e campus de Ibirama. Outras alterações que foram necessárias, que eu acho que é bem necessário a gente comentar, foi a atualização das pastas, né? Então as pastas, elas estavam um pouco desatualizadas do contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Porque antes por exemplo, né, para contemplar o nosso contexto hoje em dia, na questão de combate às opressões, na questão de inclusão, na questão até de comunicação, que nós a gente tinha uma pasta específica para comunicação e também uma pasta para mulheres e LGBTQIA+, foi criado então 3 novas pastas, né, que hoje nós temos então a coordenação de combate às opressões e de promoção da inclusão, né, temos também a coordenação de comunicação e atividades culturais e também, né, a pasta de coordenação de políticas para mulheres e para o LGBTQIAPN+. Então isso eu acho que foi necessário, foi um grande avanço que nós tivemos, justamente para pensar pessoas, né, que fiquem à frente dessa pasta, para pensar políticas, ações, né, que a gente consiga então abarcar e trabalhar com esses temas que são da atualidade, né? Então a gente não tem como fugir disso, porque está aí, né? É uma coisa que a gente tem que tratar, tem que trabalhar e que está muito aquém ainda a visibilidade e ações, né, que são promovidas pelos institutos federais ao todo, né, para essas pastas aí que eu comentei, tá? Então essa foi também uma atualização que veio desse estatuto, que foi aprovado, tá? Esse estatuto, a proposta de alteração foi lá em outubro de 2023, né? A coordenação, né, foi composta, foi integrada com a nova gestão que veio, então, em 2024, abril de 2024, que está vigente, né, até abril de 2026. E aí, nessa gestão, eu estou, então, como coordenador geral, né, então, aí eu tivemos uma eleição, a montagem de uma chapa, né, com integrantes bem diversificados e bem interessante a composição dessa chapa, porque a gente conseguiu, então, atender, né, digamos assim, a questão do gênero. Então nós temos 6 integrantes mulheres nessa chapa e 4 homens, né, e também a questão de paridade de categorias, né. Então acho que é bem interessante, nós temos 5 sindicalizados que fazem parte da diretoria, que são técnicos, e 5 docentes. Então ela ficou bem diversificada, né, e eu acho que essa composição é bem interessante para a dinâmica de uma diretoria, né. À frente da coordenação, isso foi está sendo ainda, né, uma baita desafio, é uma coisa totalmente nova e
digamos, assustadora, né? Mas é bem interessante e enriquece muito a nossa aprendizagem, né? Nosso conhecimento, ainda mais mesmo do próprio movimento de sindicalistas, né? De esse movimento sindical, né? Então, nessa gestão, a gente entrou no meio de uma greve, né? Então, a greve ela foi deflagrada em 3 de abril, e a diretoria tomou posse, né, em 18 de abril. Então, mas a gente já vinha trabalhando, né, junto com a base e com a nossa base, a questão da greve já antes de tomar posse, né, que estava naquele período de transição. Mas foi uma loucura. A gente chegou ali, tomou posse no meio de uma greve, né. Essa greve foi a minha primeira greve também. Então, primeira greve, estando à frente de uma coordenação de ações e de planejar atividades para a greve e mobilizar a base, foi um trabalho bem desafiador. Mas acho que nós, enquanto seção Alto Vale do Itajaí, foi bem interessante, a gente conseguiu fazer bons encaminhamentos, né? Nós tivemos várias interações que foram muito, muito legal, né? Então, desde o início, a gente via que tinha essa interação entre as categorias, né, de servidores. Nós tínhamos os técnicos e os docentes trabalhando junto, pensando juntos, né. Nós fizemos vários GTs ali para estudar melhorias para ambas as carreiras, né. Essa greve, né, ela foi deflagrada muito também porque nós ficamos ali 5 anos, os docentes, sem reajustes, né, sem nenhum reajuste ou nenhum beneficiamento para a categoria, e para os técnicos foi um pouquinho pior, nós ficamos 7 anos sem reajuste nenhum para os técnicos. Então, ela foi realmente necessária, essa greve. Ela foi longa também, né, nós ficamos 74 dias em greves, a nossa sessão, né, então ela foi também longa, mas foi bem interessante, né? Nós tivemos várias ações, momentos de formação, nós tivemos também momentos de atividade cultural, nós tivemos momentos de atividades até esportivas também, né? Em alguns momentos a gente parou e fez atividades esportivas entre servidores e até entre os alunos também. Foi interessante o envolvimento dos alunos, né? Teve um momento que o próprio Grêmio se organizou e se somou a essa greve, né? Então é interessante que a gente teve por perto. Então os alunos, eles entenderam qual era a causa, né, dessa greve, que não era só simplesmente por melhorias de salarial, ou melhorias de condições de trabalho ou de pontos ali, ou de pautas que a gente anseiava, né, para categorias, mas também para a educação, né? Há muitos tempos, há vários anos, a gente vem sofrendo corte na educação, então a gente demonstrou isso para os alunos, a necessidade de se rever a questão dos auxílios, né? Então, isso tinha impacto também nos cortes, nos auxílios, né? Então, a gente demonstrou para eles na ponta do lápis né, de forma dialogada, né, os reais objetivos da greve, né, o que a gente estava pretendendo com aquela greve. Então, os alunos, eles somaram também a greve, né, e participaram ativamente com a gente em alguns momentos, né, dentro da própria sessão. Foi bem interessante, né, porque aí, pegando o histórico de Ibirama, né, que não participava ativamente das greves, neste ano a gente conseguiu, então, no auge ali, 10 servidores sindicalizados aderindo a esse movimento paredista, né. Quem fala assim 10, né, acha que é pouco, mas na proporção que nós temos de 35 servidores, 10 paralisar é muito, ainda mais para um campus pequeno, né, e ainda mais se a gente for observar o histórico, né, de que Ibirama se parava 2 ou 3 servidores em greves anteriores, né, então foi um movimento muito legal e bacana, né. E não ficou só Ibirama sozinha lá, né, isolada no campus. Então nós tivemos vários momentos de interação também do campus de Rio do Sul, né, os servidores de Rio do Sul saindo em micro-ônibus ou em van e fazer ações, movimentos lá em Ibirama. Então foi uma coisa bem interessante essa integração, essa interação entre o campus de Rio do Sul e o campus de Ibirama, né, que eu acho que é bem legal a gente pontuar também aqui, né.
E para além disso, né, então a gente teve várias atividades entre os próprios servidores, né, entre as categorias, né, como eu disse, a gente socializava pontos, a gente montava GTs, carreiras, né, de forma separada, claro, cada um discutia, mas havia um momento de a gente dialogar, né, com todo mundo junto, para cada um entender, né, como é que está a estrutura de cada categoria, né, e enxergar também o que se pretendia, né, quais eram os anseios de melhoria para as ambas categorias. Então, foi um processo bem legal e construtivo esse momento de greve. E, como saldo de greve, então, nós tivemos alguns pontos bem relevantes, né, de conquistas mesmo, né? Então, o primeiro delas que a gente vê já de imediato são os reajustes, né? Então, reajustes, como eu disse, há muitos anos a gente não tinha. Então, reajustes a gente já conseguiu com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2025, né, dessa greve. Mas, para além disso, a gente teve outros pontos que foram atendidos, né? Pontos ali que foram estruturados, levantados e que não vinham de agora, já vinham de alguns anos, né, de ambas as categorias. O que a gente pode destacar, por exemplo, da categoria docente é o RAD, né, então a regulamentação da atividade docente, então ela saiu, foi revogada anterior, né, que não atendia os anseios dos docentes, não refletia a realidade ou não condizia com a realidade deles, né? Então houve essa necessidade de atualização do RAD, isso foi também um ganho que a gente teve da greve, e um que a gente pode destacar dos técnicos é o RSC, né? O RSC, desde quando entrei então, na carreira da educação, era uma coisa que eu já ouvi falar, então o RSC para os técnicos, porque naquele tempo lá, naquela greve, né, aquela não acompanhei, mas já se pleiteava então o RSC para ambas categorias, e naquele momento não saiu o RSC para os técnicos, né, então não foi concedido o RSC para os técnicos. Então foi uma coisa que há muitos anos os técnicos vinham tinha, né, essa reivindicação de ter também a concessão do RSC para a categoria, e nessa greve a gente conseguiu então o RSC, né, que está então em fase ainda de estudos e implementação para ocorrer em abril de 2026, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar, enquanto Sinasef, ali acompanhando essa implementação e garantir então essa conquista para a categoria dos técnicos, tá? Então, creio que de saldo da greve, eu acho que era isso, né, que a gente conseguiu, que foi os mais impactantes, digamos assim, da greve. Então, a importância do sindicato, eu vejo que é justamente nessa luta constante, né, dos interesses da nossa categoria, de ambas as categorias, docentes e técnicos, né? Então, a luta pelos direitos, né, a luta também por benefícios, né, por exemplo, lá na greve também a gente conseguiu alguns benefícios, saldo de greve, não foi a equiparação, que a gente queria equiparação dos benefícios, auxílio de transporte, auxílio alimentação e auxílio creche com o Poder Judiciário e Legislativo, mas a gente conseguiu um grande avanço, né, e digamos, conquista na valorização, né, no reajuste desses benefícios. Então, são lutas da nossa categoria, né? Mas, para além disso, a gente tem que pensar que a gente está no movimento de sempre buscar e manter uma educação pública, né, gratuita e de qualidade, né, na educação profissional tecnológica. Então, acho que, para além dos benefícios da nossa categoria, essas são as nossas buscas constantes do sindicato, né? Uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, né? Então, participando dessas gestões de 2023 e 2024, né, a gente presenciou momentos de grandes chuvas, né, volumes de chuva. E aí, em outubro de 2023, né, havia-se previsão, então, de enchente em Rio do Sul, né. Naquela enchente, eu lembro que a gente, então, tivemos um tempo, né, para programar a retirada, então, dos móveis e dos documentos, né, da nossa sede, que se situava ali perto da unidade urbana, né, então, ali perto da unidade. Então, era um local, né, que a gente já sabia que, salvo engano, com 11 metros de
né, de altura já pegava enchente ali, né. Então ali a gente conseguiu organizar e a gente conseguiu retirar, né, então todos os nossos bens e documentos da nossa sede a tempo, né. Então ali nós pegamos, né, nossa sede pegou água sim, mas não tivemos perdas, né. E aí alguns meses depois, ali já em novembro, teve a previsão então de nova enchente, né. Na verdade seria uma previsão de grande volume de chuva, mas não tinha ainda de previsão de enchente, se eu não me engano era isso. E aí o que aconteceu? De repente, né, da noite para o dia, então saiu o alerta que poderia haver enchente, né. Então nesse momento ali a gente não conseguiu programar a retirada, né, dos móveis e documentos. E então o que a gente conseguiu tirar foi os móveis, né, e os armários com os documentos. A gente colocou os documentos para cima do armário, né, mas essa enchente de novembro foi pior do que a enchente de outubro, né, e acabou que a gente perdeu, então, mesmo estando no mais elevado os documentos, a gente perdeu alguns móveis e acabamos perdendo todo o nosso documento histórico, ou pelo menos maior parte dele, né, então pouca coisa a gente conseguiu recuperar do documento histórico do nosso sindicato, né, então infelizmente é uma perda ali, né, dos registros, né, ao longo desses 30 anos que a gente vem de sindicato, né, então foi bem lastimável essa enchente para a nossa sede do sindicato. E aí, mediante disso, né, isso foi em novembro e dezembro, a gente continuou na sede ali, e uma das reivindicações ou das solicitações que veio da base foi se pensar em uma nova sede para o sindicato, né? E aí assim que a gente então assumiu a gestão, né, a gente fez algumas consultas de lugares e de valor, e a gente conseguiu então alugar, né, um espaço que foi até interessante, um ponto estratégico, digamos assim, entre as 3 unidades de Rio do Sul, né? Então ela fica bem localizada entre as 3 unidades, né? Fica, digamos, na ponta ali, né, na serra que dá acesso à sede, na unidade sede. Ela fica 2 quilômetros da unidade tecnológica e uns 3 quilômetros da unidade urbana, né? Então ela ficou bem localizada e longe de enchente, né? Então ficou livre de enchente e foi um espaço que a gente conseguiu, que a gente adquiriu um mini auditório. Então agora a gente consegue fazer atividades, né? Algumas atividades da nossa sessão na nossa própria sede, né? Antes não, antes a gente tinha que sempre estar utilizando a estrutura do próprio UFC. Né? Então agora a gente consegue fazer atividades, se reunir nossa base dentro da nossa própria sede. Então eu acho que foi um ganho, né, que a gente teve, e agora a gente também está livre de enchente, né? Então é o que importa também para a gente nesse momento. Porque antes nós tínhamos então esse espaço, nós tínhamos um espaço legal na sede antiga, né, que foi atingida pela enchente, mas era um espaço só de reunião. Nós tínhamos uma mesa grande de reunião, que ali eu acho que cabia 15 pessoas, né, 20 pessoas no máximo. E agora não, no mini auditório a gente consegue então reunir em torno de 60, 70 sindicalizados, né, dentro daquele espaço. E se a gente for pensar, a gente tem um pátio grande também, a gente consegue fazer atividade também naquele pátio, de modo, né, a acomodar mais servidores e fazer ações também, né, ao ar livre ali fora. Como mensagem para a base, né, eu deixo então pensar nessa importância, né, do sindicato, desse movimento sindical, né, ao longo desses 30 anos, né. Só de se pensar que lá no início, né, quando se criou então a escola agrotécnica em 95, já tinham servidores, né, aqueles pioneiros, aqueles que ingressaram, né, já se pensavam então em fazer esse movimento, constituir esse grupo para se pensar na carreira e também pensar nessa educação, né, pública, gratuita e de qualidade para a educação profissional e tecnológica. Então, a composição ela foi feita antes mesmo de dar início à aula, né? Então, você vê como é que é a importância, né, de ter esse coletivo e de que foi pensado antes mesmo do início das aulas. Então, eu deixo, né, para a nossa base
para conhecer o Sinasef, conhecer os propósitos, né, e ver que juntos a gente consegue sim avançar e conseguir conquistas para as carreiras e para então a educação pública do Brasil, tá? E também deixar o convite para todos, né, os servidores, para aqueles que não são sindicalizados ainda, né, que conheçam o Sinasef e Felice, né, que isso com certeza vai contribuir para o movimento, e aqueles que já são sindicalizados que participem, né, participem mais ativamente das ações que a gente vem planejando, dos movimentos, da Assembleia principalmente, né, então a Assembleia é um momento que vocês, né, todos nós temos de colocar nossos pontos de vista, as reivindicações e sugestões principalmente para né, melhoria, né, e pensar no que podemos melhorar para o nosso sindicato para daqui aos 5 anos, daqui aos 10 anos, né, a gente pensar no melhor sindicato para os anos que virão pela frente, tá? E aí só tenho a agradecer então a todos que estão envolvidos nesse documentário dos 30 anos. Eu acho que é muito relevante, né, a gente ter esse registro, tá, para que todos conheçam um pouco mais, né, da história do Sinasef, e é isso, né, só agradecer.